Vamos começar a falar sobre uma série de fantasia nova nesse canal. Não é muito conhecida, tá? Eu até imagino por quê, vou falar mais pra frente. Referente à série dos Lobos de Mercy Falls, vamos começar com Calafrio da Meg Stiefvater. Esse livro foi publicado pela Arginal, não conheço essa editora, tá? E como eu falei pra vocês, é um livro de fantasia que pode ser lido por todas as idades. Eu li esse primeiro livro em leitura conjunta com a Cleide Doroteu, uma inscrita aqui do canal, e aqui vamos acompanhar a história da Grace e do Sam. A Grace foi atacada por lobos quando era criança e ela quase morreu. Porém, um lobo, que não estava atacando ela no momento, a salvou dessa morte iminente. E a partir daí, a Grace meio que criou uma fascinação por esse lobo. Então, os anos foi se passando, ela foi se tornando adolescente. Ocasionalmente, ela via ele. Ela tinha um contato próximo, conversava com ele, né? Como a gente conversa com um pet, um animal de estimação. Ela acabou criando uma proximidade com ele. Até que um dia, inesperadamente, esse lobo surge em forma humana na frente dela, que é o Sam. E um detalhe que eu achei um tanto mal explicado, mal desenvolvido, já vou adiantando pra vocês aqui minha opinião, que ela ter detectado o Sam no lobo que ela viu há tantos anos, no lobo que a salvou anos atrás. Ela viu ele primeiramente numa situação, e ela olhou pra ele e falou: "Ele é o lobo que me salvou há muitos anos." Aqui fala que ela olhou pros olhos dele, detectou, mas na minha opinião, eu achei que foi muito mal explicado isso, mas vamos continuar, tá? Rapidamente, em questão de minutos, insta-love, olhei, me apaixonei, os dois começam a namorar. É até estranho falar, porque eu já não sou muito fã de insta-love. Só que aqui é o cúmulo do insta-love. A partir do momento que ela visualiza o lobo, que ela tem acompanhado todos esses anos em forma humana, que é o Sam, eles começam, a partir daquele momento, a ficarem juntos, a namorar, como se eles conhecessem a vida inteira. Tudo bem que ela acompanhou há muitos anos, né, próximo, teve uma certa amizade, uma certa aproximação, mas é a primeira vez que ela veio em forma humana. Devia ter um certo receio, porque até então ela conversava com ele em forma de lobo, não tinha uma resposta, e do nada... Vocês me entendem? Eu achei isso meio estranho. Mas enfim, começaram a namorar como se conhecessem toda a vida. Ele ia dormir lá no quarto dela, né, porque não tinha onde ficar. Ele tinha uma casa que ele morava com outros lobos que também se transformavam em humanos, mas ele ficava lá no quarto dela, às escondidas, bem Bella e Edward mesmo, sabe, sem ninguém saber. E aos poucos a Grace foi conhecendo mais sobre a vida do Sam, o que o levou a se transformar em lobo, conhecendo a família lupina dele. Por mais que o Sam seja do bem, também tinham uns lobos que tinham outros tipos de vida, que atacavam pessoas, e amigos e conhecidos deles foram atacados também, foram transformados, e começa a desenvolver uma problemática na história, porque é como se fosse mesmo a história dos vampiros, sabe? Vamos dar uma pequena comparada. Não gosto muito, mas pra ficar mais fácil pra entender. Onde eles são transformados e não sabem lidar com aquela nova condição, e sai por aí, né, enfim, a esmo, sem pensar nas consequências, mais ou menos assim também. Aqui em Calafrio, a condição deles de se transformarem ou não em lobos é um pouco diferente do que a gente tem visto em outras histórias. Por exemplo, ele só consegue se transformar em lobos quando a temperatura atinge um nível muito baixo, abaixo de zero mesmo, porque o corpo precisa se aquecer, então involuntariamente ele se transforma em lobo. Tanto que onde eles moram já é um lugar frio, né, pra ajudar, e dependendo da temperatura, se eles não tomar cuidado, eles se transformam sem perceber. Então o Sam sempre tem que ficar atento nisso, pra manter o corpo aquecido, sabe? Tem várias situações que ele corre risco de se transformar de uma hora pra outra, e vai chegar um período na vida de qualquer lobo, não somente do Sam, que a transformação vai ser irreversível, que eles vão se transformar em lobo e não vão conseguir mais voltar à forma humana, e essa é a maior preocupação no relacionamento dos dois. Então a gente fica aquela tensão o livro inteiro, se isso vai ou não acontecer, e quando acontecer, como é que vai ficar os dois, porque os dois estão apaixonados, estão juntos. Também tem uma problemática, um questionamento, porque a Grace, quando era pequena, ela tinha sido atacada por lobos, ela foi mordida, né? Ela recebeu o sangue licântrope, porém ela não foi transformada. Por quê que ela não foi transformada? Não sei. Esse aqui é um vácuo que não é respondido no livro. E tem uma coisa que aconteceu aqui no final, uma problemática que é desenvolvida, e um dos personagens teve uma ideia. Gente, é que eu não vou falar, porque é spoiler no final, mas eu não acreditei quando a autora foi por esse caminho pra tentar resolver a situação deles, dos lobos. Eu não acreditei.
é tão ridícula, tão mal elaborada, que eu vou falar pra vocês. Olha, vamos entrar pra minha opinião pra ficar mais fácil, pra mim falar melhor. Eu me decepcionei um pouco com esse livro. Vamos ver se nos próximos melhora. Tem o segundo e o terceiro aqui e o spin-off. Eu achei várias falhas de construção. Parece que a autora tava com uma preguiça de fazer história e quis escrever uma história de romance, né, com lobo, misticismo, e quis inventar qualquer coisinha pra poder, sabe, desenvolver a história. E se eu falasse pra vocês o que ela colocou no final, eu não acreditei quando eu li. Tipo, é uma ideia tão absurda que os personagens teve, não fizeram questionamentos e tentaram colocar aquilo à prova, sem comprovações, sem certeza, por uma teoria tão básica, tão sabe? Que eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Sabe quando você olha pra aquilo? É a mesma coisa quando você vê no TikTok e tem aquela musiquinha, não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E olha, você já sabe que vai dar merda. É uma leitura rápida, porque os capítulos são curtos e muito fluidos. Porém, tinha momentos que me desanimavam pra retomar o livro. Vou continuar, porque pode ser que nos próximos livros melhore. Também já tenho aqui em casa, né? Vou continuar. Quero saber, já que não foi resolvido aqui, também tô curiosa pra saber como vai ser a resolução. Com algumas questões em aberto aqui, eu quero saber que bicho vai dar. Mas, assim, eu considero que é uma fantasia indicada para iniciantes. Agora, para quem já tem uma boa bagagem literária desse gênero, eu fico o aviso aqui. Vocês vão se decepcionar, porque o desenvolvimento é bem decepcionante. Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham interessado, para quem quer ler o livro leve, sem preocupações, sem criar muitas críticas, só para passar o tempo para se distrair. Fica aqui a indicação de Calafrio da Meg Chivora. Também vou deixar minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá. E aguardo vocês, quero saber se vocês já leram, se vocês têm curiosidade de ler. Independente da minha opinião, se despertou a curiosidade de vocês para testar romance, de fantasia. E não tem triângulo amoroso, tá? Já vou avisando. Pelo menos isso, para não estragar, não tem triângulo amoroso. Ainda bem. Se vocês tiverem vontade, leiam. Não vão pela minha opinião. A experiência foi minha, vocês podem ter uma experiência diferente. Beleza? Aguardo vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.